Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa nova playlist EQM, Experiência de Quase Morte. Aqui vamos reunir relatos reais e emocionantes de pessoas que chegaram ao limite entre a vida e a morte e conseguiram voltar para contar tudo. Ao longo desta série, você vai ouvir depoimentos incríveis de quem teve a consciência projetada para outras dimensões, encontrou seres cósmicos, acessou memórias de vidas passadas e recebeu revelações profundas sobre a nossa existência. Cada episódio traz uma história única, com detalhes que vão desafiar tudo o que você imagina sobre a vida após a morte. Se você é curioso por fenômenos espirituais, fascinado pelo cosmos ou simplesmente ama uma boa história de superação, não pode perder um só vídeo. Então, lembra de curtir este vídeo para apoiar nosso canal, se inscrever e ativar o sininho, salvar na sua playlist para acompanhar todos os relatos da EQM. Prepare-se para mergulhar em jornadas que vão desafiar sua percepção da realidade e, quem sabe, mudar sua forma de ver o mundo. O caso de hoje é um relato de eventos raros e extraordinários. Uma mulher que perdeu muito sangue e ficou à beira da morte teve sua consciência projetada para estruturas cósmicas além do planeta Terra. Lá, ela recebeu esclarecimentos totalmente fantásticos ao encontrar um ser tão evoluído que não possuía face humana, mas apresentou revelações profundas sobre a vida, os renascimentos e a estrutura do universo. Se você gosta de planetas ou de histórias sobre mundos com vidas inteligentes espalhadas pelo cosmos, este vídeo é para você. A experiência inclui um processo temporal que desafia qualquer explicação comum, e as conclusões a que ela chegou são simplesmente impressionantes. E atenção, quando você achar que tudo acabou, não saia, porque até o final há surpresas raras que vão fazer você entender, de uma vez por todas, do que estou falando. Então vamos começar o relato de hoje? Esse caso aconteceu com uma mulher lá nos Estados Unidos chamada Bristol, no ano de 2024, há pouco tempo. E olha só, ela já começa o relato já estando fora do seu corpo. E caso você não conheça, esse aqui é um caso de EQM, ou experiência de quase morte, de pessoas que por algum problema, algo como afogamento, um trauma, uma parada cardíaca, por exemplo, ou no caso dela uma perda de sangue, você realmente fica na fronteira. E ela teve a opção de escolher voltar para o corpo, ficar por lá. Olha, é tanto detalhe magnífico nesse caso, ó. E inclusive a minha análise no final também, dá uma olhada porque tem pontos ali que você não vai pegar e que são surpreendentes, tá bem? Então ela começa o seu relato da seguinte maneira: de repente, eu fui lançada na escuridão do espaço e eu conseguia perceber à distância até mesmo nebulosas e outras estruturas cósmicas. Não me lembrava de onde eu tinha vindo, quem tinha sido ou qual era a minha identidade terrena. Só que eu senti um alívio imenso, beirando uma sensação de satisfação. Não consigo, aliás, expressar a felicidade que senti naquele ambiente cósmico. Foi quando, de repente, um ser incorpóreo se aproximou de mim e me comunicou sobre a minha situação. Esse ser não tinha uma forma reconhecível. Minha capacidade de percebê-lo, inclusive, era emocional, não visual, pois aquele ser ocupava toda a extensão da realidade. Só que ele me deu um ultimato, mas foi um ultimato gentil. Ele me disse que eu estava no limiar da vida e precisava decidir se estava pronta para terminar. Explicaram-me como era raro ter a opção de ficar ou de voltar para o seu próprio corpo, pois a maioria das pessoas é lançada nesse espaço com tanta força que não tem mais a opção de continuar vivendo. Pediram que eu considerasse com cuidado, então eu perguntei quais eram as minhas opções. Foi quando me fizeram a primeira revelação. Me contaram todo o ciclo de renascimentos ou ciclo da encarnação, e me disseram que nós permanecemos na vida após a morte como seres imortais e incorpóreos, fora da animação
quando não estamos vivendo. E embora sejamos distinguíveis como espíritos, a sensação predominante era de continuidade entre nós. Me explicaram que estamos todos energeticamente entrelaçados, formando essencialmente um grande, entre aspas, nó. A entidade que se comunicava comigo descreveu como temos nossa vez no período entre vidas. Cada um de nós é colocado num estado de espera, dependendo do tempo e das qualidades do que foi gasto em períodos anteriores do renascimento. Se tivéssemos ficado um período longo demais entre uma vida e outra, e se nós nos tivéssemos esforçado para tornar nossas vidas anteriores significativas, seríamos dignos de termos mais vidas terrenas. O poder maior indicou que espíritos cujas ações em vidas anteriores foram tão hediondas, tão cheias de maldade e destruição, que eram colocadas para muito longe de próximos renascimentos. Efetivamente, ficavam suspensos da reencarnação por muito tempo para refletir sobre o seu envolvimento em relação às suas vidas. Eu perguntei então o que aconteceria se eu escolhesse ficar nesse lugar ao invés de voltar para o meu corpo, porque até aquele instante eu ainda não conseguia lembrar quem eu tinha sido na Terra. Foi quando o ser me disse que eu era bem-vinda a fazer isso, mas se eu escolhesse não voltar para o meu corpo, eu seria colocada, entre aspas, no final da fila, por assim dizer. Eu não teria outra chance de vida por um longo tempo. Perguntei se teria que voltar como a pessoa que eu tinha sido, ou poderia voltar como outra pessoa. E o ser me informou que nós não temos escolha sobre a identidade material que habitamos. E nós, como espíritos, só temos o direito de aceitar a vida, mas não de escolher um corpo pelo qual vamos renascer. Aqueles que renunciam à decisão voltam para o final da fila, e esse era justamente o meu dilema. Assim, a minha pessoa ainda não estava morta, e eu tinha a chance de me unir ao meu corpo se para mim fosse algo convincente. Foi quando perguntei sobre todo esse grande sistema cósmico. Fiz muitas perguntas como: por que o período entre vidas é tão importante? O que estava acontecendo aqui? Por que não ficávamos todos nós nesse espaço calmo e feliz o tempo todo? Qual era o propósito de toda a violência da vida? Foi quando o ser me mostrou que a vida era importante porque é onde as histórias acontecem. Me mostraram então pontos no universo de calor intenso. Foi quando percebi que estavam me indicando planetas com vida, que irradiavam tanta energia intensa de uma forma que eu sequer consigo descrever totalmente. Só que era magnético, eram planetas cheios de músicas e vozes, e eu sentia até mesmo a energia dos seus núcleos. Eu vi muitos planetas, muitos inclusive distantes uns dos outros consideravelmente, cada um com formas distintas de vida inteligente. Foi quando eu entendi imediatamente que definitivamente haviam, entre aspas, alienígenas espalhados por todo o nosso universo. Também reconheci muitos outros espíritos pairando ao redor desses planetas, absortos em suas atividades que realizavam. Notei que a divisão do espaço-tempo garantia que não pudessem nos perceber e que, ao mesmo tempo, nós não pudéssemos interferir na realidade deles. Só podíamos responder a emoções intensas, assim como as nossas. Aliás, não nos era permitido falar diretamente com aqueles seres que estavam vivendo. A música era a linguagem pela qual nos comunicávamos. Foi quando o ser me disse que esses eram os lugares que sustentavam por todo o universo, e nós, como espíritos, nos aquecemos
naqueles, entre aspas, fogos planetários. Sem eles, dormiríamos por muito tempo e nunca nos esforçaríamos ou lutaríamos para alcançar algo mais. Viver era sobre interagir uns com os outros e descobrir verdades indeléveis sobre nós mesmos. Cada um de nós tem sua vez de lutar, de se esforçar, nutrindo uns aos outros, e ao fazê-lo, nós estávamos contribuindo para a expansão do cosmos. Parte da responsabilidade de viver era fazê-lo de uma forma que atraísse aqueles espíritos adormecidos para que eles quisessem evoluir. Essa era uma das justificativas para que pessoas que machucavam e destruíam propositalmente fossem relegadas a longos períodos de exclusão da vida material. Não era um castigo, era uma forma de dar descanso a um espírito que claramente não gostava da vida e precisava de mais tempo para ver por si mesmo, porque a luta da evolução ainda valia a pena. Então, o ser concluiu que eu tinha uma escolha que precisava ser feita. Escolheria voltar para minha pessoa e continuar lutando pelas décadas restantes da minha vida, ou sairia mais cedo e aproveitaria a felicidade que estava ali. Só que novamente eu não conseguia lembrar quem ela tinha sido, ou melhor dizendo, quem eu tinha sido, mas lembrava que sua vida tinha sido cheia de uma intensa e repleta dor. Naquele momento, senti uma onda imensa de empatia por quem quer que eu tivesse sido. Percebi a distinção entre os nossos eus e a forma como eu, como meu espírito, tinha a prejudicado. Pude sentir como eu tinha sido rabugenta, crítica e rígida, como eu tinha tentado forçá-la a todos ao seu redor a serem do jeito que eu queria. Fui tomada pela sensação de que eu devia habitá-la de uma forma que ajudasse a se conectar com os outros, em vez de afastá-los. Senti profundamente a ideia de deixá-la com tão pouco para mostrar pelo tempo que viveu. Foi quando finalmente eu decidi que eu queria voltar. Imediatamente, o ser e meu espírito entraram em ação para encontrar o meu corpo. Foi quando tivemos que passar por muitos espaços até localizar o planeta Terra. Primeiro, reconheci a Via Láctea, depois a borda de um de seus braços e finalmente ali estava o nosso sistema solar. Encontramos finalmente a Terra. O ser que ali estava podia manipular a matéria. Embora tivéssemos encontrado o nosso planeta, entenda que não era a Terra pela qual nós conhecemos ela agora. Aquele ser teve que manipular a rotação e a posição do planeta para chegar ao período correto. Ele me fez assistir enquanto a Terra girava, e eu deveria indicar quando seria a hora de parar. Foi quando notei a superfície do planeta, como se ele fosse do tamanho de uma bola de basquete, e foi quando a paisagem passou por muitas transformações. Eu vi muitas configurações continentais, desde Colômbia até Rodínia, Pangeia, Gondwana, Amásia, até mesmo eu vi Ur. Vocês estão entendendo? Ela viu a Terra quando ela ainda estava num período pré-histórico, não com a formação que ela tinha atual. E esse ser foi manipulando para que o tempo fosse acelerando até que, olha só, né, continuando aqui. Foi quando eu vi montanhas se formarem e também desmoronarem, e oceanos crescerem e desaparecerem. E por fim, as criaturas em terra começaram a parecer familiares. Notei estruturas geométricas estranhas que começaram a se formar na superfície, crescendo para cima antes de desmoronar. Percebi que eu estava vendo cidades sendo construídas. Vi grandes templos se erguerem e navios na água. Estranhamente,
Não consegui reconhecer o lugar pela disposição da terra como faço agora. Parecia que eu tinha uma espécie de afasia. Afasia é uma dificuldade de expressar o que está vendo ou percebendo. Só consegui me orientar pelas formas dos corpos d'água. Quando o Oceano Pacífico surgiu em sua forma atual, senti uma pontada de saudade e percebi que era a época da minha vida. Foi quando o ser parou de, entre aspas, mover a terra e pude começar a minha jornada de volta. Primeiro, aterrissei no meio do oceano e segui para o leste, até encontrar a costa oeste. Segui a costa, começando pelo México até chegar ao rio Colômbia. Senti um aperto intenso a cada distinção e o foco do espaço-tempo começou a desmoronar ao meu redor, fazendo com que eu perdesse a sensação de gigantismo associada a ser um espírito. Notei então que comecei a rastejar e nadar pelo rio Colômbia até chegar no rio Willamette. Sabia que estava muito perto e segui no rio até o caminho da Ponte Fremont. Eu sabia que se seguisse isso, encontraria o hospital onde o meu corpo estava. Tive que me agarrar ao chão para não voar, porque o planeta estava se movendo muito rapidamente. Só que tudo estava silencioso e imóvel, embora eu visse ao mesmo tempo muita atividade. Ainda não estava vivendo, então minha percepção estava cheia de uma sensação de descanso e de finalmente ter alcançado uma certa paz íntima. Foi quando encontrei seu corpo, quando ela estava sendo colocada em uma maca. Corri até ela e entrei assim que sua cabeça tocou na cama. Foi quando minha consciência voltou. Estava extremamente quente e suada. O mundo estava cheio de intensidade. Podia sentir 1 trilhão de fogos no meu corpo, contrastando com o frio gelado do resto do quarto. Podia sentir as células queimando para alimentar minha existência. Toda a atmosfera pressionava sobre mim e dentro dos meus pulmões. A pressão da gravidade me puxando para baixo e nervos eletricamente picando meu cérebro. Tinha esquecido como essa vida era intensa e pesada. Lembrei-me da união do nosso primeiro nascimento e de como a vida tinha parecido muito forte naquela época. Isso parecia até mesmo outro nascimento. Mas dessa vez eu conhecia a minha pessoa, estava eufórica por ter retornado de volta. Podia sentir claramente a diferença entre a minha pessoa terrena e o meu eu como espírito. Minha pessoa terrena era uma mulher totalmente formada, com uma identidade separada da minha. Podia sentir onde eu terminava e onde ela começava. Ela estava extremamente alarmada, mas seu cérebro estava frio e formigando com a sensação. Parecia o melhor sono de nossas vidas. Muitas coisas então começaram a acontecer. Fomos levadas para o fundo e conectadas a máquinas. Por fim, nossa realidade começou a se fundir novamente no que antes era, tornando difícil distinguir um estado do outro. Um médico inclusive entrou para perguntar se conseguíamos usar o banheiro. Veja, ela não se trata como se fosse 2 pessoas, né? Foi quando ela, ou melhor dizendo, nós, sentimos que ainda éramos capazes de fazer tudo o que fazíamos antigamente. Concordamos com o médico e tentamos nos levantar mais uma vez. Só que de repente, e de modo surpreendente, eu fui lançada de volta na escuridão do espaço. E aquele ser estava lá para me encontrar. Só que dessa vez, o tom da interação era mais grave e mais intenso. Me disse que eu não deveria ter retornado. Disseram que eu estava muito perto de perder a minha chance de vida terrena. Isso significava que a minha pessoa estava muito perto da morte e eu precisava decidir novamente e de um meio definitivo se queria voltar ou não. Eu assegurei que eu estava completamente comprometida e foi quando fizemos então tudo novamente. Entramos na Terra e passei por toda a jornada até localizar meu corpo, do oceano até a maca.
só que dessa vez com pressa, preocupação e a eficiência disso já ter sido feito anteriormente. Quando reencontrei meu corpo mais uma vez, ele estava sendo segurado por 2 homens que gritavam. Meu corpo estava mole. Meu coração havia se partido por ela ao ver a sua cabeça pendendo para trás, novamente sem vida. Foi quando eu mergulhei de volta ao meu corpo. E a animação nele foi dessa vez imposta a mim, enquanto senti o frio cortante da vida. Estava coberta de suor, meu coração acelerado de uma forma que realmente me deixou muito assustada. Fui colocada de volta na maca por uma equipe que rapidamente cuidou da minha situação. Recebi um catéter e senti a sensação estranha de tubos orgânicos se conectando com os inorgânicos. Fui levada às pressas para uma máquina de corpo inteiro para escaneamento e depois apressada por corredores até uma sala cirúrgica. Lembro-me de ver a cirurgiã e fiquei aliviada por ela ser uma mulher. Um anestésico foi administrado e me pediram para contar regressivamente. No número 7, parei e perguntei a ela, a cirurgiã, se ela tinha filhas. E ela me disse sim. E, aliviada, eu de repente vi tudo preto. Quando acordei no dia seguinte, havia retido todas as minhas memórias, junto com os sentimentos esquisitos daquele, entre aspas, sono eterno e da sensação inconfundível de distinção entre o meu eu espiritual e o meu corpo material. Tentei entrar em contato com aquele ser que eu sabia que estava lá fora do planeta me observando, mas eu não obtive nenhuma resposta clara. Mas eu sabia que entre nós havia uma espécie de barreira. Mesmo assim, agradeci a ele e me esforcei mentalmente para enviar amor àqueles todos que me observavam. Eu repeti mentalmente: obrigada, obrigada e obrigada. Só que meu corpo estava devastado, amarelo e fraco. Mas mesmo assim, começou a minha nova vida com o meu novo corpo espiritual. Nunca me arrependi de voltar e nunca mais idealizei deixar este mundo desperto. E eu agora estou absolutamente feliz de estar de volta aqui. Que relato extraordinário, vários pontos raros, vários pontos incomuns. Vou começar com o retorno que ela citou no final aqui. Veja, ela passa por todo aquele retorno, acha o corpo físico dela. Eis que de repente então ela volta, ela sente-se unida ao corpo, mas ela distingue, não, isso aqui é o meu corpo físico, isso aqui é o meu eu, né, espiritual, meu eu da minha consciência. E de repente o que acontece? Ela sai do corpo, ela volta para aquele ser, como se ela tivesse desistido da vida humana. E ele fala, né, tipo, o que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui. Seu corpo está morrendo, você tem que voltar. E eis que de repente eles voltam, passam pelo oceano, passam por todo o rio, por todo o trajeto, encontram o corpo dela de novo ali desfalecido, né? Ela sente uma dó pelo corpo ali sem vida, volta rapidamente, apressadamente, porque sabia que era um grave risco de não poder voltar mais para o corpo, e ela volta. Então isso é muito raro. Quando a pessoa volta, ela volta para o corpo. Agora, mal voltou, já sai e reencontra o ser de novo? Outra coisa. Quando ela fala no final que ela sentia que estava sendo observada, era provavelmente por esse quesito. Estavam vendo se ela não ia fazer uma gracinha de querer sair do corpo de novo e reencontrá-lo e ser tarde demais para voltar. Ficaram ali provavelmente se assegurando. Será que ela vai ficar mesmo no corpo? Será que não vai ficar? Agora, um ponto que é chocante desse caso é a questão do tempo, a linha temporal da Terra. Então, quando ela fala que ela volta para a Terra, que precisava voltar para o seu corpo, como se ela tivesse retrocedido no tempo. Mas veja, esse ser, obviamente, é alguém muito evoluído. Não é uma pessoazinha qualquer, não. Porque, primeiro, era um ser que não tinha forma definida. Isso é o chamado corpo mental. Lá no curso de experiência fora do corpo, eu falo bastante sobre o corpo mental. Então, era um corpo que não tinha uma forma humana, não tinha nenhum rosto visível. E aquele ser, quando chegou na Terra, a Terra estava nos seus primórdios, ela estava
numa fase esboçante. Então ela falou que ele começou a rotacionar a Terra. Eu na hora me lembrei direto daquele filme do Superman, que tem uma cena que ele começa a voar em volta do planeta, até o planeta girar, ao contrário do tempo retroceder, claro, um processo ali poético do filme, mas é como se ele acelerasse a passagem do tempo, e ela começou a ver que de repente estava lá os oceanos, os continentes estavam juntos, foram mudando as aparências, ela até deu o nome dos continentes ali e tal, até o Ur ela viu, enfim. E aí de repente quando ela viu o Oceano Pacífico, ela falou, não, aqui o meu tempo, bateu a saudade, intuitivamente ou sensitivamente ela acha o período correto de tempo onde ela estava habitando para que pudessem chegar até o seu corpo. Agora, é como eu digo, não existe experiência fora do corpo onde você viaja no tempo. Entretanto, é muito estranho, primeiro, que um ser desse consiga mudar o processo temporal, porque nas experiências de quase morte, o que é o comum? É você sair e permanecer, o que é na mesma faixa temporal. Você não vai nem para Você pode acessar imagens do passado, do futuro, mas são imagens. Mas você ter uma quase morte, literalmente voltar no tempo, não faz sentido. Mas de alguma forma aquela mudança da Terra talvez tenha sido um processo holográfico, um processo de criação mental para que ela pudesse, se posicionar, ou então tentar localizar quem ela era, aonde ela estava, sabe? Mas assim, é um caso raríssimo assim de você poder ver, porque muitos casos de quase mortes, quem acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que é muito comum você não ter a presença do tempo como a gente conhece. Muitos falam, o tempo ali não existia. Não, essa passagem temporal estava nula, estava ausente. Ok, isso faz parte, mas esse processo dela se ver no cosmos, no meio de nebulosas, no meio de estruturas cósmicas, é fantástico. Só que ela volta para a Terra está primordial, Deve ter o quê? 1, 2 bilhões de anos até ela poder acelerar e chegar no nível que a gente está agora. Então, é muito diferenciado. Até uma coisa em aberto, eu não tenho resposta para tudo isso. Foi alguma coisa mais didática, ela realmente conseguiu retroceder no tempo, mas havia uma membrana que não podia interferir também nos eventos, mas ela vê estruturas sendo criadas, prédios serem materializados, é realmente uma visão impressionante. Lembra até aquele filme também do A Máquina do Tempo, The Time Machine, que o rapaz, quando ele viaja no tempo, ele vê os prédios subindo, que ele está no passado. Aí ele vê a cidade crescendo, ele vai até o futuro, enfim. Mas a representação gráfica lembra desse filme que eu achei muito legal, muito interessante, Agora, esses pontos são muito, muito sérios. Agora, olha só. Primeiro, toda experiência cósmica já é avançada. Então ela vê nebulosas, está no meio do cosmos. E outra coisa, não saber quem ela era. Como é que é meu nome? Quem eu era na vida? Eu não sei. Isso também é algo raro de se acontecer. Perder essa identidade terrena talvez até explicaria alguma questão de tempo aí no meio, porque ela não sabia porque você até pode ficar no estado de expansão que você tem dificuldade de localizar quem era minha tia, quem era o meu pai, quem era o meu irmão, quem era o meu animal de estimação. Você está tão expandido, você está tão cósmico que talvez essa vida aqui soe como uma lembrança muito, muito grotesca, uma lembrança muito densa em função daquela expansão que você tem. Isso é normal, mas também você não lembrar de nada quem você é, também é estranho. Agora, de qualquer forma, aquele ser evoluído lá que não tinha nem forma humana, que estava de corpo mental isolado, ele mostra e ela sente que todo mundo tem um entrelaçamento energético. Não vai falar que é quântico, que não tem nada a ver com a parte física. É uma energia que se sobrepõe, que está além da parte quântica, está além da vida material. É uma energia muito mais ostensiva. E ela percebe, a gente forma um grande nó, quer dizer, nós estamos todos conectados do ponto de vista energético. Isso também é um ponto muito sério. Agora, outro que é muito legal. Isso aqui bate com aqueles que falam que não sabe se existe vida em outros planetas, a vida só tem aqui na Terra. Besteira. Tem um monte de relato que desfaz isso, inclusive esse. Então veja, lá no meio do universo mostraram vários locais de calor. Mas depois ela vai entender que é energia. Que é o quê? Energia das consciências. Energia de planetas que estão ali cheios de seres evoluindo, planetas, ela viu vários planetas com vidas totalmente distintas da nossa. E ela pôde perceber que o universo todo tem planeta com vida. Isso é uma coisa óbvia. E a conclusão que ela chegou foi bem legal, Tipo, olha, tem alienígena, extraterrestre no universo inteiro. Por quê? Convenhamos, o que não é da Terra, o que está fora da Terra é extraterrestre, ok? Mas a vida extraterrestre, ou a vida inteligente, ela está habitada em todo o universo. E ela pôde ver como se fosse mapa de calor.
Tá vendo esses milhares de pontos aqui de mapa de calor? Ó, é a vida distribuída no universo, no cosmos. Então, a vida não é uma raridade. Nosso planeta não é exceção. Nosso planeta é um planeta comum, especialmente vendo a vastidão do universo entre trilhões de galáxias, um número incontável de estrelas. Mais uma experiência que mostra que nós somos apenas mais um. Nosso planeta não tem nada de especial. Todos nós temos a sua importância. Tudo é relevante no cosmos, mas nós não temos um selo de premium, um selo de inovação, um selo de um ISO, alguma coisa que fala que a gente é acima dos outros. Pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Agora, também achei muito bonita ou muito sagaz a percepção de que a vida é interação. E ela falou, poxa, eu percebi que na minha vida, quando ela volta para o corpo, né? Que ela tinha sido uma crítica, uma rígida, né? E tinha sido rabugenta, tinha espantado um monte de gente ao invés de acolher e interagir. Veja, evolução é interação, é interconexão. É a gente poder fazer com que ela mesma percebeu que essa massa de vida, que todas essas histórias, todo esse entrelaçamento com as pessoas é que cria as histórias universais e que ajuda na expansão cósmica. O universo se expande conforme nós também vamos nos expandindo, evoluindo e construindo uma realidade interior maior. Então, foi muito brilhante, assim, muito pertinente, assertiva a percepção que a evolução, a vida, não é violência, não é agressividade, não é nada de negativo, mas a vida é positiva. A vida traduz na interação, na fraternidade e no doar e do receber do outro também. Isso é algo que de fato é a essência da vida, é a doação, é a ajuda, é um contribuindo com a evolução do outro, o que é uma percepção maravilhosa e completamente realista como a realidade se apresenta, tanto na experiência de quase morte, quanto nas experiências fora do corpo. Aliás, se você tem algum tipo de interesse em aprender a ter experiências como essa, não digo que você vai sair para o cosmos, até é possível, muita gente consegue, mas você quer entender mais sobre se existe uma vida após a morte, quer ir até outros planetas com vida, quer encontrar o seu mentor, o seu guia, o seu amparador, aprenda a sair do seu corpo. Sim, é possível. Você não precisa passar por uma quase morte, isso já está datado. Você pode aplicar técnicas na sua casa, ter interações completamente reais, sem nenhum tipo de problema, sabendo o que fazer, como agir, o que deve ser evitado, o que deve ser potencializado. Por quê? Porque assim eu formei o curso chamado EFC, Experiência Fora do Corpo. Esse curso tem mais de 50 horas de duração no módulo completo. E veja, eu comecei a dar aula em 2003 sobre seda do corpo. Então eu reuni os maiores autores nacionais e internacionais para fazer um curso completo. Porque por mais que um autor seja bom, fazer um curso só com um único autor fica capenga, né? Não tem a visão completa daquilo que de fato é mais criterioso e mais positivo em outros autores. Então, curso EFC, o convite que eu faço para todos vocês, temos duas modalidades, tá? Temos o módulo ao vivo, então tem aula toda terça e quinta comigo às 20 horas. O curso leva 2 meses e meio para terminar. Ou temos o módulo expresso, são aulas gravadas, as principais aulas, só que são menos aulas, um investimento menor, mais barato e assim, você vai no seu ritmo. Você quer ver 5 aulas por dia? Então você faz de acordo com a tua vontade. Mas ó, toda pessoa, mesmo quem não sente nada, não vê nada, eu posso encontrar um parente? Pode. Posso me ver deitado? Posso ir para uma dimensão superior? Posso. Posso acessar imagens do passado, do futuro? Tudo fora do corpo é possível ser feito, tá? Desde que a pessoa faça as técnicas, se aplique, ok? Mas nesse curso vai ter todas as ferramentas para isso. Então, fica o convite, o primeiro comentário aqui desse vídeo tem um link para você pegar todas as informações e ver se nesse momento é melhor para ti, tá bem? E um curso tão fora de série, com informações tão importantes, por que é tão barato? É porque a gente quer popularizar, quer divulgar para tantas pessoas, tá bom? Então, se você não viu, dá uma olhadinha, vale muito a pena. Se for o teu momento, vai te engrandecer e expandir tua consciência de um modo assim fantástico, tá bem? E você o que acha sobre este tema? Acredita ou não que podemos vislumbrar outro estado da consciência? Deixe seu comentário neste vídeo, vou adorar ler cada um deles. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Obrigada por ficar até aqui, te espero no próximo vídeo com outro relato surpreendente. Até lá!